A sociedade começou como a Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição do Espírito Santo. Ela albergava cirurgiões, gastroenterologistas, outros especialistas em outras doenças. A sociedade, na época da fundação, fundada pelo Dr. Sandoval, ele era um grande entusiasta, um estudioso, e ele implantou a biópsia hepática no Espírito Santo. Então esse conhecimento foi divulgado, difundindo aqui no Estado, através dessa sociedade. E comecei a trabalhar e acompanhar professores que foram fundamentais na minha formação. Eu cito o Dr. Wilson Mário Zanotti e o Dr. Vitor Boaz. Nós tivemos pelo menos 4 hospitais escola. Eu estudei primeiro na Santa Casa, depois fomos para o Hospital São Pedro, depois íamos para a maternidade particular, e o professor dava aula lá, porque não tinha. Até que nós lutamos para que fosse construído um Hospital das Clínicas nosso. E logo que o Hospital das Clínicas passou para o Sanatório Getúlio Vargas, eu montei o Laboratório de Anatomia Patológica do hospital. A impressão que eu tenho é que com a escola começou a chamar gente, né? Gente especialista nisso, especialista naquilo. E foi através da escola que foi criando esses grupos, criaram essa sociedade de especialidade. O desafio era a gente estabelecer condutas protocoladas. O Dr. Sandoval instituiu semanalmente, tinha todas as sextas-feiras, uma reunião clínica da gastroenterologia, onde se discutiam os casos. Temos uma reunião que continua e o pessoal vai nas reuniões. E lá não tem nem quem é maior e quem é menor, não. E essa sala é aberta. Quem quiser ir, vai. A reunião era muito, muito interessante, porque era normal fazer isso. Não, agora quem vai fazer eu não sei o que, já era quem era. E essa enorme convivência, esse enorme interesse de amizade entre o grupo, isso foi muito saudável, porque manteve o grupo muito unido, muito uniforme. É uma sociedade assim que tem esse cunho de ética e de amizade. O Espírito Santo se coloca numa posição de vanguarda em relação às outras sociedades e a gastroenterologia a nível nacional. Nós temos especialistas em gastroenterologia, em hepatologia, cirurgia bariátrica, cirurgia do aparelho digestivo, que têm produzido trabalhos que são reconhecidos a nível nacional. Nós começamos a ter condições de reter na cidade profissionais que antigamente não ficavam aqui, simplesmente porque não tinham como trabalhar. Né? Aqui nesse local, então, a gente precisa lembrar o Dr. Benito Zanandrea, que foi o primeiro dos nossos colegas aqui que começaram isso. De maneira que o professor Benito Zanandrea teve uma importância muito, muito grande aqui nisso. A liderança veio do Dr. Benito, depois passou para o Dr. Sandoval, Dr. Wilson Mário Zanotti, Dr. Luiz Sérgio Emily Ferreira, né, que são professores que chefiaram o serviço de gastroenterologia do Hospital das Clínicas, e também o pessoal da IMESCAN, né, que era a outra faculdade, com um pessoal muito bom. São os profissionais da IMESCAN que também estavam sempre conosco, juntos. Como o serviço do Dr. Elcio era muito organizado, mas muito organizado mesmo, ele estruturou muito o serviço. Quando os alunos vinham aquela organização toda, uma enfermaria só para gastroenterologia, um ambulatório só para gastroenterologia, né? Terminou que muitos, vendo aquela coisa tão organizada, se interessavam pela cadeira de gastroenterologia. E a partir com o desenvolvimento da gastroenterologia, esses especialistas que não eram exclusivamente de gastroenterologia perceberam
que aquela sociedade estava voltada para um determinado tipo de atividade. E eles preferiram separar, e aí a sociedade foi reformulada e renomeada como Sociedade de Gastroenterologia do Espírito Santo. Eu diria o seguinte, que uma SOBED-ES, ela iria naturalmente existir porque a especialidade de endoscopia se configurou como tal. Então, naturalmente, ela iria existir com SOGES ou sem SOGES. Porém, eu tenho certeza de outra coisa, que ela é, hoje, do tamanho que é, porque a SOGES ajudou muito. O patologista é um especialista praticamente irmão do endoscopista. Muito da nossa atuação depende do patologista. A gastroenterologia, para diagnosticar o seu doente, ele precisa da endoscopia hoje. É fundamental. Você não tem mais uma endoscopia sem coletar o material, sem fazer uma biópsia. Então essa biópsia ela é enviada para o patologista. Então elas têm que estar integradas. E sem a gastroenterologia, a gente não tem doente para fazer esses procedimentos. Então a gente tem que estar integrados. O Dr. Sandoval sempre procurou trazer para esse serviço aquilo de mais moderno na especialidade. Teve duas cirurgiões também que foram muito importantes, dois cirurgiões do aparelho digestivo, que é o Dr. Olívio Louro e o Dr. Carneiro. Tinha que dar aula de técnica operatória. Quem é que vai dar técnica operatória? Não sei o quê. Não, eu dou, pode deixar que eu dou. Eu fiquei professor de técnica operatória e cirurgia experimental. O Dr. Carneiro, ele olhou para aquele aparelhinho que eu carregava comigo, na época era uma maletinha, a maioria de nós começou dessa forma, e falou assim, já vem vocês com essas novidades. A mudança de qualidade daquela época para agora, é uma coisa que não tem como comparar. Isso me chamou muita atenção, porque parecia que haveria ali um conflito. E não houve, porque hoje nós temos um sem número de cirurgiões que já são endoscopistas. Vai vivendo, cada ano a gente vai vivendo uma experiência nova, uma tecnologia que vai sendo incorporada ao arsenal da gastroenterologia. No início, nos primórdios, nós éramos principalmente médicos de diagnóstico. A gente não tinha ainda o gastrovideoscópio, a gente era um fibroscópio, era um aparelho de fibra óptica, onde você olhava por uma ocular e você não tinha uma visão, uma imagem com uma resolução tão boa como é hoje. O Dr. Sérgio Emery, que era meu preceptor, ele olhava lá e tal, tinha uma imagem, Renato, olha aqui, aí tirava e eu ficava e olhava no vídeo do aparelho, né? Depois com o advento da videoendoscopia, você pode colocar 10 alunos aqui vendo o seu exame, né? E isso dá uma dimensão muito maior, uma grandiosidade muito maior de aprendizado e também de diagnóstico aos exames. Nos últimos 20 anos já saiu daquela fase inicial da visualização e da biópsia para incorporar tratamentos. No Espírito Santo e no Hospital das Clínicas já se tira cânceres superficiais por via endoscópica. É uma especialidade que está intimamente ligada à tecnologia e os aparelhos evoluem de forma assim assustadora a cada ano. A parte de tecnologia, a maioria deles, a grande maioria, e que é mais divulgada mundialmente, ela é japonesa. Começou no Japão, hoje você faz uma endoscopia, que é a microendoscopia, em que você olha uma lesão puntiforme no estômago, você dá um aumento de 1000 vezes e você dá o diagnóstico celular do que está acontecendo aquilo, pulando a etapa da patologia. A gastroenterologia aqui, principalmente na pessoa da hepatologia de Dr. Sandoval, na questão de Dr. Marcos Bastos também na endoscopia, a gente tem realmente pessoas que representam bem a SOGES e a SOBED do capítulo Espírito Santo a nível internacional.
A outra parte importante que o nosso serviço teve foi o serviço da hepatite B. Como o Espírito Santo era, que a gente chama de um bolsão da hepatite B, veio com a imigração dos italianos, nós tínhamos muitos italianos aqui, que existiam locais onde tinha uma alta prevalência de hepatite B, no Brasil só semelhante à Amazônia, mas a Amazônia era muito difícil de ser trabalhada. Não se via muito câncer de fígado. E aqui no Espírito Santo a gente começou a ver e chamar a atenção das pessoas que isso existia pela hepatite B. Assim, uma coisa que me marcou bastante foi o estudo das hepatites, né? Por exemplo, o vírus B da hepatite era conhecido na minha época, mas a gente não tinha ainda os marcadores. Então foi feito um estudo muito grande e o Espírito Santo e a Amazônia foram os primeiros estados a vacinar da hepatite B e mudar a história natural, que eram pacientes que desenvolviam cirrose e que tinham câncer muito cedo na vida e morriam. Não tinha conhecimento de outros vírus que causassem hepatite, então a hepatologia, principalmente ligada ao vírus da hepatite, foi uma coisa que evoluiu muito. Porque até então, até 1989, as hepatites que não eram causadas pelo vírus A nem B eram chamadas de hepatite não A não B. Só sabia que era uma hepatite que pegava depois de uma transfusão de sangue, não sabia muito sobre essa hepatite. Isso mudou a história dessa infecção pelo vírus B, acabando num câncer de fígado. Mudou completamente. A pessoa é vacinada, não adquire a infecção, não desenvolve doença crônica e não desenvolve câncer de fígado. Então diminuiu muito a incidência, que se não fosse vacinada iria acontecer. E eu fui brindado, ou seja, eu participei fui até vacinado, né? Uma vacina contra o vírus B, com uma coisa que a gente não imaginava que isso ia acontecer num espaço de tempo tão curto. Isso foi uma revolução, tá? Então essa eu acho que é a principal revolução na gastroenterologia nesses últimos anos. Quando concluir o projeto Genoma, eu imaginei daqui a uns 200 anos nós vamos ter aí todas as doenças pré-diagnosticadas ao nascer. O exame do pezinho vai dizer para você em que ano, em que data você vai ter a doença Y, X ou Z. Eu acho que a biologia molecular hoje ela veio para modificar tudo na oncologia, na gastroenterologia preventiva do câncer. E a evolução está sendo muito mais rápida. Hoje nós já sabemos, né, conhecemos geneticamente os fatores predisponentes para muitas doenças. E cada vez mais, né, a gente fala de uma classe de medicamentos que são os imunobiológicos, que cada vez mais nós temos pesquisas, estudos. Quando eu ainda fazia medicina, nós tínhamos poucos medicamentos para tratamento das doenças, chamada doença péptica, né, que era úlcera, gastrite, etc. E nesse período aí de 30 anos para cá, nós tivemos uma evolução muito grande em termos de medicamentos para tratamento desses tipos de doenças. Hoje, ninguém se opera mais de úlcera, né? Antigamente, operar de úlcera era uma coisa tão frequente, e hoje em dia, praticamente, a úlcera é tratada com antibiótico. Quando não conseguia curar a úlcera, se tirava o estômago. E depois disso você não tem mais essas sequelas todas, né? Sem falar na cirurgia do aparelho digestivo, e também teve a evolução acompanhada pela laparoscopia. Eu, quando vi falar em videolaparoscopia a primeira vez, eu fiquei assustado. Falei, caramba, deve ser um louco, né? Que a gente abre uma incisão enorme para fazer uma operação de cálculos na vesícula e o cara está fazendo por buraquinhos. Você faz a laparoscopia, um buraquinho, né, no abdômen do paciente, vai lá com o aparelho, pinçou, tirou. Tinha uma máxima, né, entre os cirurgiões que eles diziam que grandes cirurgiões, grandes incisões, né? Uma operação de cálculos na vesícula, com a que eu fazia antes, com cortes enormes. Uma cicatriz que começava no meio do abdômen superior e parava nas costas. Doente 40 dias sem fazer nenhuma atividade, sem uma semana de internação. O doente hoje vai para o hospital, opera de manhã, à noite, se quiser, ele pode ir embora.
E quando o professor Sandoval assumiu a Sociedade Brasileira, normalmente o congresso era feito no local onde o presidente da sociedade morava. E ele era o presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, ele conseguiu trazer o congresso para cá. Nós fazemos uma jornada já, eu acredito que é uns 15 anos ou mais, lá nas montanhas, a jornada de gastroenterologia nas montanhas. Então, é uma jornada sui generis. Era uma coisa interessante aqui. Era um grupo que se reunia e que se fazia todo ano, conversar, bater papo, lá nas montanhas. Os convidados que vêm de outros estados, eles ficam assim, vibrantes. Eles gostam muito de participar dessa jornada, que não é uma jornada cansativa, é uma jornada leve e o convívio muito interessante. E isso continua até hoje. São várias jornadas, é uma jornada no sul, uma jornada no norte, uma jornada que acontece em Vitória e uma jornada nas montanhas. Levamos a gastroenterologia para todo o estado, por região. Porque às vezes o médico não tem tempo, oportunidade de vir a Vitória para participar de um congresso, de uma jornada, e não é todo dia que isso pode acontecer. Então, a gastroenterologia vai. Esses 4 eventos sempre ocorrem todos os anos, né? E fora isso, a gente tem também convites de pessoas que vêm para dar alguma palestra, pessoas de fora ou colegas nossos do estado mesmo. Nós tivemos o Congresso Brasileiro de Hepatologia. Era um congresso super grande. O pessoal da endoscopia trabalho pesado, igual a todo mundo. Aí depois eles tiveram aqui um seminário de endoscopia nacional, que era muito grande também. Nós trabalhamos da gastro do mesmo jeito, a gente não é da endoscopia. E daí para frente a gente começou a fazer congressos. Fizemos um simpósio internacional de endoscopia digestiva. Foi a primeira jornada também de gastro, foi do Espírito Santo juntos. Um programa científico assim riquíssimo, com tecnologia de última geração, com tudo que tinha direito. E nós tivemos a oportunidade de fazer um curso ao vivo. Eu decidi, junto com um grupo, de fazer um evento totalmente interativo. E nunca tinha acontecido isso no Brasil. Veio o doutor Claude Liguri, o professor, que é um professor renomadíssimo no mundo inteiro. O doutor Marcos Bastos foi aluno dele, na época teve a oportunidade de ficar na França com ele, trouxe o professor Liguri. Escutar grandes exemplos, né, as pessoas que são referências no assunto, no país, sempre engrandece, é sempre engrandecedor, essa troca de experiência. Quer dizer, fica assim, um telão central em que você olha, é dividido ao meio, você olha o endoscopista fazendo a cirurgia externamente e a imagem, o que ele está fazendo dentro. E isso, então, ajuda a gente a manter a atualização dentro da especialidade, dentro do trabalho médico. Mas você tem perguntas diretas da Amazônia. Tem ele assistindo lá, pela internet, ele faz a pergunta, tem uma pessoa que recebe essas perguntas e responde a ele. Nas nossas jornadas de congressos, nós sempre trazíamos esses especialistas para aperfeiçoar e atualizar a equipe de trabalho aqui do Espírito Santo. Quando eu vou a um congresso, eu comparo o que é apresentado com o que eu faço. E se o que for apresentado é melhor do que o que eu faço, eu vou mudar e vou acompanhar a melhoria. Não tem dúvida que o papel de uma sociedade de especialistas é extremamente importante na formação dos especialistas. Desde o primeiro ano a gente já tinha atividades de congresso, que especialmente para nós, né, jovens gastros. Eu, como aluna, acompanhei também o serviço de gastroenterologia desde cedo, fiz projetos de iniciação científica orientada pela professora Maria da Penha Zago, que também tinha já uma história grande nesse hospital.
e acesso a artigos, a revistas científicas e incentivo aí a congressos nacionais. Já existe até um concurso de prêmio jovem de gastroenterologia, exatamente incentivando a participação desses médicos jovens na sociedade. O grande desafio é despertar no jovem estudante o desejo de fazer gastroenterologia. O primeiro congresso, por exemplo, que teve no Jovem Gastro, a gente podia apresentar caso clínico, as aulas eram voltadas para os jovens gastros. Por isso a gente tem dado muito apoio às ligas acadêmicas, em que a gente trabalha junto com eles, eles vêm para os nossos ambulatórios, nós trabalhamos nas jornadas dele, estamos presentes ajudando as ligas acadêmicas a entenderem um pouco da especialidade e gostar da especialidade. Então esse é o grande desafio. Se a gente tem com esses pacientes amor, carinho, dedicação, eu acho que é o início de uma construção de uma medicina melhor. Então tem sua problemática social, financeira, emocional, né? Esses problemas vêm para o consultório médico. A medicina é uma profissão muito especial, né? Muito diferente. O doente vai ao médico, ele vai pedindo apoio. E ele precisa que esse apoio seja sentido no coração. É mais humanidade, talvez. Isso é uma coisa importante.